Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, o dia 16 de setembro de 2025, do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje só tem Brasil, infelizmente. Vamos falar da putaria da PEC da blindagem, da anistia, Hugo Mota, o traidor da pátria, o Hugo Mole, o Hugo nem se importa. Vai pautar a anistia amanhã, provavelmente. E aí eu trouxe duas matérias, uma do grupo Prerrogativas e outra de juristas alertando, um em relação à anistia e outra em relação à PEC da blindagem. E tem mais, tem o PL anunciando o Eduardo Bananinha como líder da minoria para ver se ele continua deputado federal, morando nos Estados Unidos e ganhando o seu dinheiro, tá? E tem notícia boa do governo brasileiro. O dólar caiu e a bolsa estourou de novo. Mas aí não tem o Lula, né? Só é responsabilidade do Lula quando o dólar sobe e a bolsa cai. Antes de eu ir para as notícias, encarecidamente eu peço a vocês para deixarem seu like e se inscreverem no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, você já vem, você curte, manda aí o vídeo para os seus amigos para a gente aumentar a nossa rede aqui. Eu vou começar com... Cara, isso aqui é nojento. O Congresso Nacional é nojento. O Hugo Mota é nojento, tá? Ai, ai. Hoje é a PEC da blindagem que tá lá, tá? Esses vagabundos. Que vocês sabem a PEC da blindagem, que eles vão decidir se eles vão ser investigados ou não, e tem muito a ver com o que o Dino está fazendo, Flávio Dino, ministro do STF, em relação às emendas PIX e às emendas parlamentares. Então eu trouxe aqui o blog da Andréa Sadi. Mota, Centrão e bolsonarismo tratoram e pautam PEC que blinda parlamentares. A oposição bolsonarista e o Centrão tratoraram e com aval do Hugo nem se importa, o banana do Republicanos da Paraíba, pautaram para hoje a votação de uma proposta de emenda à Constituição. É uma PEC que visa blindar parlamentares e investigações. Como o blog mostrou mais cedo, a base do governo Lula na Câmara ficou sabendo desse acordo e, apesar de ser contra, entende que ele tem potencial de ser aprovado. O texto final da PEC não veio a público ainda, mas a ideia é que ela dê aos parlamentares poder para, em votações secretas, barrar processos contra parlamentares. Então os parlamentares vão votar em votações secretas para barrar processos contra eles mesmos. Até 2001 a Constituição dizia que os parlamentares não podem ser processados criminalmente sem prévia licença da sua casa. Câmara, no caso dos deputados, e Senado, no dos senadores. Naquele ano, uma emenda constitucional, a 35/2001, tirou essa parte da Constituição e estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal deve, após tornar réu o deputado ou o senador, avisar a Câmara ou o Senado que podem, com o voto da maioria dos membros, suspender o andamento da ação. Isso aqui já é um absurdo, do jeito que é hoje, já é um absurdo, tá? A sessão da Câmara dos Deputados de hoje está marcada para hoje à tarde. Tô gravando aqui às 18 horas e 39 minutos, ainda não saiu a definição disso aqui, tá? Votação dessa PEC foi condição para fim do motim bolsonarista. Lembra lá quando eles tomaram o Congresso e o Senado às mesas, não deixaram pautar nada. Ao pautar a PEC da blindagem, Mota começa a pagar a fatura do acordo para que bolsonaristas encerrassem um motim feito em agosto após a prisão de Jair Bolsonaro do PL. Na ocasião, deputados do grupo ocuparam a mesa diretora da Câmara e pediram votações. Esse acordo foi costurado pelo ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, fiador da eleição de Mota para o comando da casa. Tá? Essa é a PEC da blindagem, tá bom? E eu vou trazer aqui uma outra matéria de gente que entende falando sobre isso. Juristas, não é o Zé do açougue, não é a Maria das Couves, não é o Bolsonaro, não, é gente que entende. Juristas alertam que PEC da bandidagem é inconstitucional.
A proposta da emenda à Constituição número 3 de 2021, apelidada de PEC da impunidade ou PEC da bandidagem, voltou à pauta na Câmara dos Deputados com um substitutivo que tem provocado fortes críticas no meio jurídico e político. O texto altera dispositivos centrais da Constituição, como os artigos 53 e 102, para ampliar as prerrogativas de deputados e senadores. O objetivo é criar um escudo adicional contra processos e investigações, estabelecendo que ações criminais só possam avançar mediante autorização da respectiva Casa Legislativa em votação secreta e com prazo de até 90 dias. Prestem atenção no que isso diz. Ações criminais só possam avançar mediante autorização da respectiva Casa Legislativa em votação secreta. A gente não vai saber quem votou em quê. E com prazo de até 90 dias. É isso que eles querem aprovar hoje. E os principais pontos do substitutivo reforçam a blindagem parlamentar. Juristas afirmam que esse substitutivo retoma mecanismos de blindagem já superados pela Constituição de 88, que buscou equilibrar as relações entre os poderes. Em parecer enviado à coluna, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, destacou que o texto invade atribuições exclusivas da Justiça. Justiça, Executivo, Legislativo, cada um no seu. Um não se mete no outro. Aspas aqui para o Marco Aurélio. O problema é que o projeto pretende não só controlar eventual prisão em flagrante ou cautelar de parlamentares, mas pretende, vamos dizer, controlar a própria formação da culpa. Ao falar em formação da culpa, está substituindo a função do judiciário. Essa emenda ofende a tripartição dos poderes, que é uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Que está na Constituição. Cada poder no seu quadrado. O executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário judicia. Cada um no seu. Eles querem acabar com isso para eles. Isso é gravíssimo. Gravíssimo, tá? Ele foi além, o Marco Aurélio de Carvalho, e ressaltou que o Congresso não pode se colocar como árbitro de questões que pertencem ao judiciário. Aspas, a proposta criou um modelo em que o legislativo, que deveria legislar, passa a decidir se um processo deve ou não seguir adiante. Isso não é papel do parlamento, é papel da justiça. E quando se tenta alterar essa lógica, o resultado é a desfiguração do Estado democrático de direito. Que é o que eles gostam de fazer, não é mesmo? Eles querem decidirem se eles vão ser réus ou não, em votação secreta. Eu peço muito encarecidamente para que vocês leiam a matéria inteira, tá? Que está aqui, a matéria do Kleber Lourenço. Todas as matérias, como sempre, estão na descrição do vídeo. Agora eu vou falar da anistia, tá? Puta, mano, eu vou te falar um negócio, dá desânimo, hein, esse Congresso Nacional. Tem duas matérias aqui sobre a anistia. As duas são do G1, tá bom? Primeiro tem o blog do Valdo Cruz, falando o seguinte: em nova estratégia, a Câmara deve abandonar PL da anistia e votar redução de penas de Bolsonaro e golpistas do 8 de janeiro. Em nova estratégia em negociação, a Câmara dos Deputados deve abandonar o projeto de anistia ampla, geral e restrita e aprovar uma redução de penas fixadas a Jair Bolsonaro, ex-assessores dele e aos golpistas de 8 de janeiro de 23. Inicialmente, o projeto de redução de pena seria votado no Senado. Um texto que está sendo elaborado a pedido do presidente da casa, o Alcolumbre, faz um tempo, não trabalha também, né? A estratégia, contudo, deve mudar, com uma negociação entre Alcolumbre e o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo nem se importa, do Republicanos da Paraíba. O projeto seria votado na Câmara e depois pelo Senado. Para que isso ocorra ainda nessa semana, provavelmente amanhã, quarta-feira, dia 17, o pedido de urgência do projeto da anistia seria analisado ainda hoje e derrubado pelos parlamentares. Em seguida, Hugo Mota anunciaria um acordo de líderes para votação do projeto de redução de penas. Essa é uma matéria.
Aí na sequência, uma mais tarde, do Kevin Lima, também do G1. Mota diz que votação de urgência para anistia será discutida por líderes nessa quarta. Então tem duas frentes aí. O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Nem Se Importa, do Republicanos da Paraíba, afirmou que lideranças partidárias vão discutir amanhã, quarta-feira, 17, a possibilidade da casa analisar um pedido para acelerar a votação da proposta que perdoa condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Aspas aqui. Amanhã convoquei nova reunião de líderes para deliberar sobre a urgência dos projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023, escreveu Mota hoje, numa rede social. Deve ser no Twitter essa merda. A declaração ocorreu após uma reunião com líderes da Câmara. No encontro, a oposição voltou a pressionar o parlamentar a dar andamento ao projeto de anistia. Apesar da sinalização de espera do presidente da Câmara, lideranças do grupo têm afirmado que a casa deve votar já nesta quarta a urgência. A oposição protocolou um pedido para acelerar a análise da proposta em abril. Se eles passarem isso aqui, a proposta de anistia geral e restrita é melhor, porque não passa no Senado. Se passar no Senado, vai para o presidente, e o presidente veta. Se o presidente vetar, quando o presidente vetar, porque ele vai vetar, volta para a Câmara. E aí a Câmara tem que aprovar. Se a Câmara aprovar, o STF já deixou claro que vai barrar. Então essa anistia não vai passar. Essa outra proposta de redução das penas, aí eu já não sei. E a PEC da blindagem só precisa de aprovação da Câmara e do Senado. Não precisa da aprovação nem do presidente, nem do STF. Isso é um escárnio, tá? Isso é um escárnio. A proposta foi incluída na agenda de votações de hoje, tá? É um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo, tá? Lembrando que o seguinte, o Hugo Mota, ele trocou o relator da proposta e escolheu o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, para a função. Cajado se reuniu com lideranças da casa hoje de manhã e discutiu pontos da proposta. Ele é próximo ao ex-presidente da casa, quem? O Arthur Lira, que é visto como um dos articuladores da PEC da blindagem. Lideranças partidárias, tarará. Olha, eu vou te falar, é um absurdo. Aí, vamos falar aqui. Grupo Prerrogativas lança nota contra a anistia golpistas do 8 de janeiro. O grupo Prerrogativas, formado por juristas, gente que entende, tá bom? Não é o Zezinho da Couve, tá? Formado por juristas, professores e profissionais do direito, divulgou hoje, terça-feira, dia 16, uma nota pública com posicionamento firme contra qualquer iniciativa de anistia aos envolvidos na tentativa do golpe de Estado após as eleições de 22 e nos atos de vandalismo e destruição das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Segundo o documento, cogitações nesse sentido representam uma afronta direta à Constituição e equivalem a um passaporte para o caos. A nota argumenta que a aprovação de uma proposta de anistia configuraria a falência das ferramentas jurídicas de proteção da democracia e não poderia ser validada nem mesmo por via parlamentar. Entre os principais pontos da manifestação, o Prerrogativas destaca 4. Vem comigo. Inconstitucionalidade. Leis de anistia golpistas não encontram respaldo jurídico e violam os pilares do Estado democrático de direito. Ameaça à democracia. A medida representaria impunidade e incentivo à repetição de condutas violentas e subversivas. É o que eu falo sempre aqui. Se não punir, os caras voltam. Soberania nacional em risco. O grupo cita a atuação de um governo estrangeiro em defesa da anistia, o que considera uma intervenção indevida e desonesta. Deturpação do conceito de anistia, historicamente associada a pactos de pacificação legítimos. A anistia não pode ser usada para proteger criminosos que atentaram contra as instituições. Aqui na matéria do Kleber Lourenço tem a íntegra da nota do grupo Prerrogativas. Leiam, por favor, porque a gente precisa se mexer. E para acabar o escárnio de hoje, porque hoje o dia foi para vomitar com esse Congresso, PL anuncia Eduardo Bananinha como líder da minoria para tentar salvar o mandato desse cretino.
Matéria do José Matheus Santos, Victoria Azevedo e Carolina Linhares, da Folha Press. O PL indicou hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do Partido dos Alários de São Paulo, como líder da minoria na Câmara. Tá foda. Para livrar o parlamentar de um processo de cassação do mandato. De acordo com parlamentares do partido, como líder, Eduardo não teria obrigação de comparecer à Câmara para sessões. Aí o líder não precisa comparecer. É fantástico, né? A Câmara dos Deputados é uma vergonha, é a maior vergonha do Brasil hoje. Tá? A maior vergonha. O anúncio foi feito na Câmara com a presença de deputados do partido. Óbvio, a nomeação formal depende do presidente da Câmara. Esquece. O Hugo nem se importa, é um cagão, é um zero à esquerda, é um banana. É lógico que ele vai aprovar. Meu Deus do céu, esse cretino mora nos Estados Unidos desde março e tá atuando para que tenha... Ele é responsável pelas sanções, que o Brasil já está sofrendo, e ele quer mais. E esses infelizes colocaram ele como líder para ele não perder o mandato. E não perder o dinheiro. Nossa, cara, isso aqui, ó, hoje tá difícil, hein? Putz grilo. Leiam aqui se vocês tiverem estômago, tá bom? Para terminar, uma boa notícia. Que você não viu aí falando que é por causa do governo Lula. Porque quando cai, nunca é culpa dele, nunca é responsabilidade dele, nunca é mérito dele. Mas quando sobe, a culpa é dele. O dólar cai pelo quinto dia seguido e fecha a 5,29. E Ibovespa supera os 144 mil pontos. A moeda estadunidense recuou 0,43%. Vem caindo, tá? Vem caindo o dólar. O principal índice da bolsa avançou 0,36% aos 144.062 pontos. O dólar fechou cotado a 5,2980, menor valor desde 6 de junho do ano passado, quando ficou em 5,2498. Com o resultado, a moeda estadunidense chegou à quinta sessão consecutiva de baixa. Quinta sessão coincide com a condenação dos golpistas na quinta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quinta queda seguida do dólar, tá bom? E a bolsa explodiu. Subiu 0,36%. Mas aí você não vai ver, porque eu procurei. Procura aí. Porque os caras falavam, se prender o Bolsonaro, se ele for julgado culpado, o Brasil vai parar, o mundo tá... Não, porque o dólar tá caindo, olha aqui o dólar caindo. Olha a bolsa subindo. E foi pro hospital domingo, né, o machão. Que é o machão, agora vive doente. Parece que o pessoal vai lá pra analisar a situação médica dele. Eu espero que não caia no lenga-lenga, porque até então era machão. Não faz 2 meses aí, subiu em trio elétrico para discursar. Agora tá doente? E daí? Eu não sou médico. Que ele pague pelo tanto que ele matou na pandemia da Covid, tá bom? Desculpa, mas hoje tá foda. Leiam as matérias aqui na descrição do vídeo, tá bom? Leiam todas, repassem essas matérias para as pessoas. Coloquem, postem nas redes sociais, nas hashtags Congresso Nacional Inimigo do Povo, pior congresso da história, Congresso Nacional Inimigo Nacional, Congresso Hugo nem se importa. Coloquem. Não a PEC da blindagem, não a PEC da bandidagem, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se tiver novidades eu trago em um novo vídeo aí pra vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.